Buenas, moçada! Muito prazer, eu sou o Jonatas Rocha, esse é o nosso canal Genética Crioula. Então, como vocês podem ver, né, hoje eu não estou aqui no meu cenário, né, o cenário oficial, né, esse aqui é mais improvisado um pouco, mas o outro também não é muito diferente, né, moçada, é meio improvisado também. Mas eu estou aproveitando o feriado de carnaval, né, passeando um pouco aí com a família, mas não podemos deixar de gravar, né, o canal não para, então improvisei aqui, uma parede de fundo aqui, mas o que interessa mesmo é o conteúdo, né, moçada, não é o cenário. Então no vídeo de hoje, moçada, a gente vai dar continuidade, né, à nossa série, né, falando sobre o stander racial. Então hoje a gente pegou, falando então do tronco, né, no corpo do cavalo crioulo. Então um vídeo bem interessante também. Então convido vocês aí a acompanharem todos os vídeos, né, para depois vocês terem uma boa ideia de como é a morfologia do cavalo crioulo. Tá bom, moçada? E também eu quero mandar um forte quebra-costela para um inscrito Gilson Rodrigues, da cidade de São Leopoldo. Então, meu amigo Gilson, um baita quebra-costela para ti. Forte abraço, fique com Deus aí, meu amigo. E muito obrigado aí por acompanhar o nosso canal Genética Crioula. Tá vendo, moçada? Então, vamos assistir o vídeo então hoje explicando o tronco do cavalo crioulo. Então, para quem está acompanhando, né, essa nossa série falando sobre o stander da raça, já viram um vídeo, né, falando sobre a linha superior, que foi na terça-feira passada. Quem não viu ainda, corre lá e assiste. Então, só para vocês entenderem, né, o tronco do cavalo ele não está descrito na BCC, né, assim como vários outros termos, né, e divisões que são de praxe, né, são muito comuns aí nós ver os jurados, né, em exposições falando dessas divisões. Mas a gente, né, tá desmiuçando então aqui para ficar mais fácil, né, moçada? Para quem não está muito familiarizado ainda com o standard da raça, a gente está procurando deixar o mais simplificado possível para que todos possam entender. Então, o tronco do cavalo nada mais é que o corpo dele, né, sem pescoço e sem os membros, né, no caso sem as patas, né. Então, ele é constituído então pela paleta, tórax e posterior. Isso pegando a grosso modo, tá, moçada? Um exemplo a gente pode dar aqui, se nós for pegar então o tórax dele, né? Dentro dele nós temos o dorso, o lombo, a garupa, o flanco, o ventre e por aí vai, né? Então, a grosso modo, é constituído de paleta, tórax, posterior, né? Garupa, faz parte da mesma posterior, a garupa faz parte posterior, então, a grosso modo é paleta, tórax e posterior, tá bueno? Essas três divisões, moçada, elas têm que formar um retângulo, tá? E por que um retângulo? Porque o cavalo crioulo ele é um cavalo retangular. Vocês já devem ter ouvido a gente falar várias e várias vezes aqui no canal, esse cavalo apresenta uma boa retangularidade, né? Seria isso. Então, dentro dessa retangularidade, tá? Uma parte fica a paleta, dentro da outra parte fica o dorso, né, o lombo, e dentro da outra parte fica o posterior. Uma observação, moçada, que eu quero levantar aqui para vocês, que todas essas três partes, né, desse retângulo, elas têm que serem do mesmo tamanho, tá? Para que um cavalo seja o mais fiel possível ao standard racial, né? Vou usar um exemplo aqui do que aconteceria se o cavalo não preenchesse, né, esse retângulo com o mesmo tamanho, tá? Então, se uma dessas partes, né, dessas partes do retângulo ficarem menor, tá? Ele tem algum defeito, tá, moçada? Então, pode ser que ele tenha um lombo muito comprido, que a gente já viu lá no vídeo da terça passada, que o cavalo crioulo não tem lombo comprido, apesar de ser um cavalo, né, comprido, não é do lombo dele que vem o comprimento do cavalo, né? Então, se o meio ali ficar maior, então pode ser que ele apresente um defeito, podendo ser o lombo comprido, né? Então essas partes, né, moçada, que apresentam um defeito, elas vão ficar menor. Então não vai cobrir todo o espaço, né, daquele retângulo. O retângulo dividido em três partes, então não vai cobrir um espaço, o espaço vai ficar faltando ou garupa ou paleta, enfim,
vai ficar desproporcional. Então, lembrem disso, tá, moçada? O cavalo retangular, tu faz a divisão retangular dele, paleta, lombo e posterior, tu vai ver que os três têm que ficar muito, muito parecidos no tamanho. Então, moçada, agora nós vamos ver, né, o que está descrito lá no standard da raça, né, lá no site da BCC. Então, sobre a paleta diz assim, ó, paletas inclinadas proporcionando amplitude de movimentos, tá? Então a paleta inclinada, moçada, vamos deixar também aí uma ilustração, né, para mostrar o que é o ângulo da paleta, como é que tem que ser essa paleta. Então, essa paleta, tá, que nem tá aparecendo aí, essa paleta inclinada, tá, ela permite que o cavalo tenha mais facilidade de avançar, né? Avançar seria caminhar, tá? Então, normalmente, tá, o cavalo ele tem a projeção da mão dando sequência ao ângulo da paleta. Então, quanto mais deitada for essa paleta, com mais facilidade ele tem de levar essa mão mais para frente, tá? Vocês já devem ter visto, né, alguns técnicos falar, esse cavalo caminha muito bem, ele mostra que tem paleta. Então, quanto mais longe, né, o cavalo caminhando, quanto mais longe ele der aquela abraçada para jogar a mão, mais longe ele botar a mão na frente, né, significa que ele, né, mostra que ele tem paleta, né, significa que a paleta dele é bem angulada, tá, moçada? E isso fica mais perceptível, então, no tranco, tá? Por isso que o cavalo faz as andaduras, né? Mesmo o cavalo de morfologia, ele é montado, né? A partir de uma certa categoria, ele já tem que ser domado justamente para ver as andaduras do cavalo. Então, com isso, vai facilitar, vai melhorar o cômodo, tá? Do ginete aí. O cavalo com uma boa angulação de paleta vai facilitar bastante, então, ajuda muito no cômodo do cavalo. Então, moçada, se tu pegar dois cavalos bem tranqueadores, né, bem caminhadores aí, só que um, né, tem uma paleta mais deitada, né, como essa que a gente viu, como eu expliquei agora, e o outro tem essa angulação de paleta mais em pé, né. Eles caminhando, né, lado a lado, eles vão caminhar parelho, na mesma velocidade, lado a lado, nenhum se sobressai sobre o outro, exatamente os dois caminhando de forma parelha, tá? O que a gente então vai notar, né, qual seria, né, a desvantagem, né? A diferença é que o cavalo com a paleta mais em pé, ele vai ter que dar muito mais passadas, né, para poder acompanhar o cavalo de paleta mais deitada, né? Tá, então, né, vocês podem estar perguntando assim, então qual a desvantagem, né, tchê? Se que esse cavalo, né, da paleta mais em pé apresenta, se os dois estão andando, né, na mesma velocidade, aparentemente eles estão tendo o mesmo rendimento, né, o mesmo desempenho. Então o problema é o seguinte, moçada, o cavalo, né, de paleta mais em pé, ele vai cansar mais rápido, né, com isso ele vai ter um desgaste de energia maior também. Além, né, moçada, de um desgaste articular muito grande, né? Porque ele vai ter que repetir várias e várias vezes esse movimento para poder acompanhar o outro cavalo de paleta mais deitada, tá? Tá? Então com isso, né, ele pode vir a sofrer então lesões, ele pode vir a sofrer dores por conta desse desgaste articular, né? Então, além dele estar não conforme, né, com o standard da raça, ele pode vir então a ter dores e todas essas complicações na articulação, né? Então, para nós, né, moçada, esse é o principal motivo, então, da importância da angulação de paleta, né? O bem-estar do animal, né? Então, um cavalo desse, por exemplo, numa cavalgada, né? Enfim, claro que ele não vai apresentar muitos problemas se for um cavalo, né? Digamos, um cavalo não tão usado assim, né? Daqui a pouco tu vai estar olhando teu cavalo em casa depois desse vídeo e vai, pá, mas meu cavalo tem uma paleta mais em pé. Mas tu não usa ele com frequência, isso não vai trazer problema para ele, né? A não ser que seja um cavalo de distância, né? Um cavalo de lida, um cavalo de cavalgada, enfim, tá? Mas já fica o alerta, né, moçada? Não é desejável isso, não é o que a raça busca, não é o que a gente, né, não é o que a gente prioriza dentro da raça, né? Então agora a gente vai ver, moçada, o que está descrito sobre o tórax lá no standard da raça. Então, o tórax, moçada, diz assim:
com um bom comprimento, razoável arqueado, um razoável arqueado de costelas, né? Esse arqueado seria das costelas, possibilitando um bom rendimento em atividades cardiorrespiratórias, tá? Fundamentais, então, à resistência do cavalo. Tá? Então, moçada, com isso, o que a gente pode ver? Se fala, então, né, quando a gente está falando aqui bastante, a gente fala que o cavalo apresenta um bom volume de tórax, né? Então, vocês já devem ter visto isso bastante a hora que a gente faz a avaliação, né, das qualidades do cavalo em si, em questão que a gente está apresentando. Então, quando ele apresenta um bom volume de tórax, a gente sempre cita isso. Tá? Isso, moçada, não é estético, não é porque é mais bonito, tá? Ele realmente é para isso, né? Ele é para que o cavalo tenha uma capacidade cardiorrespiratória melhor. Então, se ele tiver, né, um tórax maior, isso significa que ele tem então um espaço maior dentro dessa caixa torácica. E com isso, então, ele vai ter um pulmão maior, né, e mais espaço também para os órgãos internos. Então, um cavalo com pulmão maior, ele vai trazer um bem-estar muito grande também para esse animal. Ele vai ter uma respiração melhor. E né, outra coisa também, se tratando de uma égua, tá? Esse tórax maior, esse caixa torácica maior, quando ela tiver prenha, né, vai ter muito mais espaço para que o potro, né, se desenvolva dentro do ventre. Então, uma égua com tórax maior, com uma égua com uma boa caixa torácica, isso só tem a ter, no meu ponto de vista, é só vantagem, né? Não só para o animal, né, mas também para o potro, né? Se desenvolve muito bem, né? Então, existe até cabanhas e alguns criatórios que selecionam éguas de uma estrutura mais robusta justamente para isso, né? Outra vantagem, então, moçada, de ter um volume de tórax maior é que isso beneficia a função do cavalo, tá? Além dele ter uma melhor resistência, né, ele é um cavalo perto do chão, tá? Independente da altura dele, tá, moçada? Isso a gente já falou aqui em alguns vídeos, né, do canal, independente da altura dele, né? Muitas vezes as pessoas confundem a questão de um cavalo perto do chão com a altura dele. Um cavalo de 1,40 é mais perto do chão. Não tem nada a ver, vou explicar de novo isso, tá? O cavalo perto do chão, tá? Independente da altura, vamos pegar como exemplo o limite máximo, né, de altura de um reprodutor na raça crioula é de 1,50. Esse cavalo ele pode ter 1,50 de altura e mesmo assim ser um cavalo perto do chão por conta do tórax. Esse tórax dele vai ter que apresentar as medidas de tórax de 2 metros para fora, 2 metros e pouco, para ele ser proporcional a ele mesmo. Então, a questão do perto do chão não tem nada a ver com a altura do cavalo, e sim com o tórax, né? E da mesma forma, né, um cavalo, por exemplo, com as medidas mínimas, né, da raça para um padrijo, que é de 1,40, ele pode ter 1,40 de altura e não ser perto do chão por conta dele ter um tórax mais franzino. Para um cavalo ser perto do chão, né, moçada, ele tem que ter volume de tórax, independente da altura dele, né? Vocês têm que, mais ou menos assim, uma forma fácil de vocês identificar se o cavalo é perto do chão ou não. Pega o cavalo, olha o tórax dele, né, e pega da barriga até o chão, mais ou menos tem que ter uma mesma distância do que a mesma distância da barriga até o chão tem que ser a mesma distância da barriga até o lombo, né? O tórax dele tem que, como se tivesse o mesmo espaço que ele tem, né? O mesmo tamanho de tórax seria do chão até a barriga ou da barriga até o lombo, até a linha superior mesmo. Esse tamanho seria bem isso aí. Então, moçada, como eu falei, né? A vantagem num cavalo ser perto do chão, né? Ter um volume de tórax muito bom, está ligado justamente à função dele. Então, né, qual é a vantagem então de um cavalo ser perto do chão? Principalmente para a lida de campo, tá, moçada? Para lidar com gado, né? Numa parte de mangueira ou até mesmo numa prova do freio, né? A prova de mangueira na hora da pechada. Então a gente sabe que as provas do freio elas simulam aí o dia a dia, né? Das instâncias, né? Então quando ele bate, né? Quando ele pecha, ele tem a se dobrar, a se deitar então por cima do novilho. E com isso ele pode então vir a se desequilibrar, né?
e rodar, cair, né? Oferecendo então um risco para o novilho, né? Para o próprio cavalo, para o ginete. Então isso não é bom, né, moçada? Ter um acidente aí. Então um cavalo mais despregado do chão, né? O cavalo que apresenta um tórax mais franzino, né? Ele corre esse risco, né? Justamente por o equilíbrio dele, né? Essa questão do tórax ser mais despregado, mais para cima, mais franzino, ele acaba fechando e se dobrando para frente, né? Quando eu falei, ele acaba se debruçando assim para cima do terneiro para realmente parar ele, e com isso pode vir a ter a rodar, e isso ninguém quer isso, né, moçada? Então, moçada, já um cavalo, né, com um bom volume de tórax, ele acaba sendo mais perto do chão, e isso dificilmente, né, vai acontecer com um cavalo mais perto do chão, né? O famoso cavalo de pechatouro, justamente por isso, porque ele realmente tem mais força, né? Esse volume de tórax maior, ele vai ter mais força na hora da pechada, e vai ser aquele cavalo que realmente vai pechar com força sem desequilibrar, tá, moçada? Então agora o posterior, né? Então o posterior do cavalo, como a gente sabe, o posterior é um motor, né? Que vai empurrar todo o corpo do cavalo para frente, em todo o cavalo, né? No geral. Então o posterior tem que ser, como a gente sabe, né? Isso está muito ligado também à linha superior, né? Que é o cavalo que tem uma boa angulação de garupa, uma descida de perna potente, né? Não é difícil, moçada, a gente escutar os jurados aí falando: bah, gostei do tronco desse cavalo, tá? Mas poderia apresentar uma frente mais leve. Ou até mesmo ao contrário, né, moçada? Uma frente muito boa e um tronco talvez que não corresponde a essa frente, né? Então, da mesma forma, né, o jurado às vezes ele se refere, né, ao tronco do cavalo em um julgamento, ele apenas fala dessa forma como eu vou falar agora, tá? O cavalo ele tem um tronco bom, tá? Ele não desmiuça, ele não vai desmiuçar a paleta que faz parte do tronco, a paleta bem angulada, um posterior forte, uma garupa. Ele só apenas fala: esse cavalo apresenta um tronco bom, tá? Ou ele pode falar também: esse cavalo não tem um tronco muito bom, né? Um tronco ruim. Então ele apenas tudo naquele tronco, quando ele fala esse cavalo apresenta um tronco bom, tudo nele é muito bom, e se for ao contrário, tudo nele é mais ou menos. Então muitas vezes ele não acaba não desmiuçando, né, por partes, ele só fala no geral: esse cavalo tem um tronco bom ou poderia ter um tronco melhor. Tá, moçada? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse foi o vídeo de hoje, né? A gente ainda tá quase terminando já a nossa série falando sobre o standard racial. Espero que vocês tenham gostando, espero que vocês estejam aprendendo também, né? Então, moçada, uma coisa que eu estava me esquecendo de falar, que a angulação do cavalo é muito importante na garupa, por conta que ele não vai, a garupa muito reta, ele vai ter dificuldade em esbarros, né? Para colocar as patas, o posterior, né? Embaixo da barriga, para poder esbarrar, para poder fazer o giro na pata. Então, por isso é muito importante que ele tenha uma angulação, e essa angulação tem que ser, como a gente viu no vídeo lá da linha superior do cavalo. Então, nada disso é por acaso, né, moçada? Tudo tem um propósito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando dos vídeos onde a gente está apresentando, falando, desmiuçando um pouco, né? Tentando explicar de uma forma bem detalhada o standard da raça, para que todos possam depois, né, ter uma visão melhor aí, até mesmo do que a gente tem em casa, né? O que for nascendo, a gente já consegue ter fazer uma melhor seleção. Tá vendo, moçada? Então, fiquem todos com Deus. Um forte quebra-costela. Sexta-feira agora, então, tem vídeo no canal Genética Crioula. Lembrando os amigos aí para visitarem, comprarem na loja Genética Crioula, que no final do mês de fevereiro a gente vai estar sorteando R$1.000 para qualquer pessoa que comprar qualquer produto na loja Genética Crioula, vai estar automaticamente concorrendo a esse prêmio. Tá vendo, moçada? Então, o patrão velho lá de cima nos permite estar junto mais uma vez semana que vem. Um forte quebra-costela para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até sexta, moçada.